Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à restauração do apóstolo São Pedro. Sabemos que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quando Jesus chegou para os seus apóstolos, já no final do seu ministério, ele disse que ele iria ser entregue aos malfeitores, iria ser açoitado, iria ser morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Pedro disse que estava pronto a ir com Jesus até a morte. Jesus disse para Pedro: esta noite todos vocês irão se escandalizar, ou seja, irão me negar. Mas Pedro fez esta afirmação: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Aqui nós vemos que o ser humano não conhece a si mesmo em certas situações. Era o desejo de Pedro de estar sempre com Jesus, de permanecer sempre com Jesus, a ponto de morrer por ele, a ponto de não negá-lo. Esse era um desejo natural na vida de Pedro e também de todos os apóstolos, porque todos disseram a mesma coisa. Mas Jesus orientou a Pedro da seguinte maneira: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que significa essa expressão? O espírito está pronto, está disposto, determinado a ser fiel, a prosseguir, mas existe uma natureza pecaminosa que esta é fraca. Por isso, Pedro, você precisa estar se fortalecendo, no meu poder, para que você possa vencer os dias maus, para que você possa vencer uma situação difícil. Jesus, já sabendo em que situação Pedro iria se encontrar, Jesus orientou que ele orasse e vigiasse. E foi o que aconteceu. Quando Jesus estava com os seus apóstolos, em Getsemane ou no Monte das Oliveiras, Judas, que era um dos apóstolos, deu um sinal: aquele que eu o beijar, esse será o Cristo, o Salvador, será Jesus, a quem vocês irão prendê-lo. Um beijo era um sinal comum, era uma cumprimentação de amizade. Só que naquele momento, aquele beijo de Judas foi um beijo de traição. Por isso que Jesus disse para Judas: amigo, com um beijo me trai. Então Jesus foi identificado, e aqueles soldados que vieram prenderam Jesus, e todos os apóstolos fugiram. Mas nós vemos mais adiante a restauração de Pedro, Então, quando Jesus foi preso, Pedro começou a seguir Jesus de longe, Ele foi identificado pela primeira vez, Tu és um dos dele, eu te vi com ele. Pedro negou: eu não sou, eu não o conheço. Em outra situação, ele foi identificado novamente: tu és um dele. Ele negou novamente: eu não o conheço. Outra vez, em outra situação, ele foi identificado: tu és um dele, a tua voz o denuncia, eu não o conheço. Afinal de contas, Pedro negou 3 vezes, o galo cantou 2 vezes. Na primeira vez, quando Pedro negou Jesus, o galo cantou. Na segunda vez, o galo não
canta. Na terceira vez, o galo canta, segundo o Evangelho de São Lucas. Então, quando o galo cantou pela segunda vez, Jesus, com seu olhar penetrante, fixou o seu olhar aonde Pedro se encontrava. E a Bíblia diz que Pedro ficou triste, porque o olhar de Jesus foi penetrante. Ele chorou amargamente por ter negado o seu mestre. Mas Deus, que é conhecedor de todas as coisas, não sabia que Pedro o amava de todo o coração. Foi uma situação difícil que ele passou, que qualquer um quase passaria, que os 11 também negaram também, se afastou, deixaram Jesus sozinho. Porque Jesus diz: todos esta noite irão se escandalizar, irão se envergonhar de mim. Mas quando Jesus ressuscitou, Evangelho conforme São João, capítulos de número 20, quando Jesus apareceu aos seus apóstolos ali, versículo 21, ou seja, Jesus aparece a alguns dos discípulos junto ao mar de Tiberíades, quando eles estavam pescando, e Jesus se aproximou-se pela manhã, e disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e acharei. Lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, que amava Jesus, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram ao barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Já tinha peixe assado, já tinha pão. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então aí, por que Jesus perguntou por 3 vezes se Simão o amava? Jesus queria que Pedro se lembrasse as 3 vezes que ele negou Jesus. Ele não sabia que Jesus iria perguntar por 3 vezes.
Então, na terceira vez, ele se lembrou da expressão de Jesus: antes que o galo cantes 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então aí houve a restauração, né? A conscientização de Pedro, a autoconfiança dele agora passou a depender de Deus. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Então o Senhor entregou a ele essa responsabilidade, não só a ele, mas a todos os outros apóstolos. Então Pedro foi restaurado. Então eu quero aqui deixar bem claro aqui. É possível um líder, né, passar um fracasso na sua vida espiritual, mas o Senhor ainda restaura. O Senhor ainda é especialista em restaurar vidas que passaram por uma decepção, que passaram por algo que não gostaria de passar. Então Pedro foi restaurado pelo Senhor Jesus e ele passou a ser um servo do Senhor, obediente, confiando na graça do Senhor Jesus Cristo. E Jesus capacitou tanto a ele como os 12. Então Pedro negou Jesus diante de uma serva no Sinédrio, mas depois dele ser restaurado, depois dele ser revestido da ação, do poder de Deus, no dia de Pentecoste, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a dar aquele sermão que estava ali 16, 17 nações reunidas ali. Ele tomou a palavra e começou a explanar, a explicar, a pregar o que estava acontecendo na ação do Espírito Santo de Deus, fazendo referência da profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Isto que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Nós não estamos embriagados, como vocês dizem, mas nós estamos realmente cheios do Espírito Santo de Deus, né, que foi derramado em nossas vidas. E ali quase 3.000 almas se entregaram para Jesus diante daquele sermão do apóstolo São Paulo. Então o que fica aqui, sermão pelo apóstolo São Pedro. Então o que fica aqui essa breve reflexão. Talvez você esteja parado, deve ter acontecido algo na sua vida, um fracasso na sua vida espiritual, e você se deixou-se levar por vencido. Talvez você cantava em um órgão da igreja, talvez você tinha uma responsabilidade na igreja, e você se encontra no momento decepcionado consigo mesmo, pensando que para você não tem mais jeito. Mas eu quero lhe dizer, não há causas perdidas para Deus. Deus é especialista em restaurar. Então, vá a Ele com o coração quebrantado, com o coração rendido. Submeta a autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça perdão, peça ajuda, que Ele está pronto para lhe restaurar. E você ainda será útil no reino de Deus, porque o propósito da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para transformar aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, daquelas pessoas que nunca foram atingidas pelo novo nascimento. Este é o propósito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é alcançar
as almas perdidas. E o segundo é restaurar aqueles que foram vencidos pelo pecado, que naufragaram. Jesus contou várias parábolas com respeito da ovelha que foi perdida, da dracma que foi perdida, do filho pródigo, e Jesus foi à procura. Então este é o papel também da igreja, ir à procura daqueles que se encontram extraviados, jogados nos vícios, nas drogas, né? Sem perspectiva de vida. Mas Jesus é restaurador, Ele é o bom pastor que está sempre à procura. Então, neste momento, você está ouvindo esta breve reflexão. Eu não sei o seu estado espiritual, como está, mas eu quero lhe dizer para você, Deus é poderoso para reverter este quadro, né? Satanás, ele não sabe a reação, Satanás não conhece o agir de Deus na sua totalidade com respeito a uma pessoa que deixou ser vencido por ele, pelo pecado. Para Satanás, ele pensa que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, mas vá ao Senhor, dê uma volta por cima, né? Reconheça os seus erros, os seus fracassos e peça ajuda ao Senhor e volte para a casa do seu Pai, porque o seu lugar está lá, está vazio, é insubstituível o seu lugar. Ninguém pode fazer aquilo que você fazia. Não, Deus espera por você. O seu lugar está à sua espera. Então, reconheça tão somente, né, as misericórdias de Deus, que Ele está com as suas mãos estendidas para ajudar todos aqueles que se aproximam a Ele com o coração rendido, com o coração quebrantado. Então, entregue a sua vida ao Senhor, né? Que Ele com certeza vai renovar a sua vida espiritual, vai perdoar os seus pecados, porque não existe pecado que Jesus não perdoe enquanto o ser humano estiver com vida. Enquanto houver vida física no ser humano aqui na terra, não existe nenhum pecado que Jesus não possa perdoar quando a pessoa assim reconhece. Vá a Ele, confesse, entregue-se totalmente e com certeza a sua vida será restaurada e você voltará a ser um vaso nas mãos do Senhor, como era, talvez melhor ainda, como aquele oleiro que estava fazendo um vaso e o vaso quebrou na sua mão, e da mesma massa ele fez outro vaso como lhe aprouve. Então é isso que Deus irá fazer com você, irá refazer a sua vida e fazer um novo vaso para a glória e honra do seu santo nome.